olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Nós dependemos do Senhor, como mortais que somos. Nós necessitamos do Teu Espírito, ó Deus, para entender, para compreender, para ter conhecimento. E esse conhecimento resulta em nossa vida em crescimento, em amadurecimento espiritual. O Senhor está nos preparando neste presente momento para nos tirar daqui. E por isso, Senhor, o eleito não ficará estéril do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O Senhor cuida da sua herança, cuida dos seus, e sabe o quanto eles precisam desta fé, Senhor, que um dia nosso pai Abraão teve experiência, chamando as coisas que não eram como se fossem. Nós vemos, Senhor, os heróis da fé, ali em Hebreus 11, eles destronaram reis, eles venceram todas as lutas, tiveram os mortos de volta pela ressurreição, e foi um longo tempo para formar uma galeria no Antigo Testamento, e o Senhor fez uma outra galeria de heróis no Novo Testamento, daqueles mártires que foram levados à morte para sustentar, para testificar do nome do Senhor Jesus Cristo, e não de uma mera religião. Eles tinham revelação, Pai. Eles foram colocados à prova, e eles venceram todas elas. Se eles venceram lá, com o mesmo espírito que nós temos aqui, nós também venceremos aqui. Cremos de todo o nosso coração. Nós oramos pedindo a bênção do Senhor neste culto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, pode sentar, amados. Quero informar a igreja, quem vai estar conosco semana que vem, a partir de sexta-feira até terça, vai ser o pastor Samuel Alves, de Brasília. O pastor Juraci, ele teve que atender um compromisso nesta data e não pode estar presente. Quero dizer, nesta noite, mostrar um pouco disso aqui. Primeiro vou falar um pouquinho sobre 2 acontecimentos. Um acontecimento foi em Durban, África do Sul, quando um sacerdote era cego de adorar o sol. E o irmão Branda disse, se aquele sacerdote não fosse curado, se ele fosse curado, aquela tribo dele, aquele povo, creria no Jesus que estava pregando. Então disseram que sim. Foi um desafio, né? Como lá no Monte Carmelo. Se Baal é Deus,
a Deus. Eles acharam que Baal era Deus e morreram todo mundo. E lá em Durban, aquele homem foi completamente curado. Cego de adorar o sol. E depois tivemos uma chamada de altar. 30.000 nativos que nunca tinham colocado roupa no corpo. Não sabia diferenciar a mão direita da esquerda, não sabia que lado era direito e que lado era esquerda. Nativos, né? Só tinha uma diferença dos animais, que eles eram seres humanos. 30.000 desses nativos aceitaram a Jesus Cristo numa chamada de altar. E as nativas, depois da oração do irmão Brana, elas cobriram o seio com as mãos e foram procurar roupa para vestir. Então a situação do branco, do civilizado, está muito difícil, né? Diante desse acontecimento. Nós temos outro episódio que foi na casa de Múzier. Nós conhecemos quando o profeta foi jantar naquela tarde, estava contando como os esquilos vieram pela palavra. E Múzier, ela não entrava entre os homens, ficavam assim, um tanto distante, e era uma irmã tímida, quieta, e naquela hora ela disse: isto é tudo verdade, irmão Branham. E Deus agradou de tal maneira daquela expressão de fé, que ele disse: peça o que você quiser agora, e Deus te dará. O irmão Branham disse: o que ela pedisse, ela recebia naquele momento. Mas houve um poder, uma unção tão grande. O irmão Branham diz, parece que aquela casa ia ser implodida. O poder que aquela casa estremecia. Aí o profeta diz: na casa de Múzier tinha alguns ministros, não sei quantos, e em Durban tinha 100.000. Ele disse que o poder, a unção que estava na casa de Múzier era muito maior do que a unção que estava lá em Durban, quando 30.000 nativos foram salvos. Você vai encontrar isso ele contando a história. Aqui, em Durban, foi um evento público. Foi noticiado ao redor do mundo, escreveram livros e livros a respeito disto. Inclusive o prefeito da cidade estava presente, que ele era um cristão. Na casa de Múzier tinha Múzier, 2 filhos e alguns ministros. Mas foi secreto. Não tinha 100.000 e não saiu ao redor da África do Sul a notícia da casa de Múzier. Foi secreto. A diferença era lá na África do Sul era para o público e aqui era para uma mulher eleita. A diferença entre o público e o eleito. A revelação é para o eleito. Só para o eleito. E tudo que acontece fora da revelação é para o público. Por isso que o poder
que vai tirar a noiva da terra no rapto não é público. É só para o eleito. E o mundo não tomará conhecimento disto. Deixa eu relatar algumas coisas aqui. Isso é muito importante no que eu vou ler aqui. Em 1961, foi construído o Muro de Berlim, chamado a Cortina de Ferro. Todos sabem que as duas Alemanhas foram separadas, oriental e ocidental. Este muro, aonde o irmão Branham pregava, do outro lado, na Alemanha Ocidental, aqueles soldados que estavam guardando o muro pediam oração para o irmão Branham, mas ele não podia passar para lá. E o tempo que o irmão Branham estava pregando na Alemanha Ocidental, ele via uma metralhadora acompanhar ele o tempo todo. Nunca apertaram o gatilho. Se fosse você, ia correndo de lá, não é isso? Onde salvou 50 mil alemães. Em 1989, este muro foi derrubado. E quem teve participação para derrubar esse muro, a influência dele chama-se Wojtyła, o Papa João Paulo II. Ele foi o mentor intelectual para derrubar o muro que separava as duas Alemanhas. Em 91, então, terminou a União Soviética e passou-se a Rússia. Foi no governo de Mikhail Gorbachev. Veja bem, tudo isso aconteceu porque o Papa João Paulo II entrou no pontificado em 78. Foi o mais longo pontificado da história. Ele morreu em 2005. Então, esse homem, ele aparentemente destruiu o comunismo e fundou um partido na Polônia, terra dele, chamado Solidariedade. Acabou o comunismo. A Igreja Católica teve um avanço de uma maneira estrondosa. No pontificado de João Paulo II, até mesmo ele foi canonizado por Bento XVI. Assim que o Bento entrou, já canonizou ele. Então, qual foi o papel que ele fez? Foi levantar o catolicismo e fazer com que o comunismo desaparecesse da Alemanha e que a Rússia, que a União Soviética acabasse e passasse a ser a Rússia hoje, passou a ser socialista, aquela coisa toda. Tudo isso no pontificado desse homem. Se você ler a história dele, tira um dia para ler, que tem muita coisa. Então, isso significa, aos olhos do mundo, a Igreja Católica fez o melhor trabalho da história, acabando com o comunismo. Derrubar o muro, a cortina de ferro, o muro de Berlim, não era uma tarefa fácil, e ele conseguiu. Destruir a União Soviética não era uma tarefa fácil, e ele conseguiu. Não, ele fez proezas, esse homem. Deus permitiu que ele fizesse isso. Ele levantou o catolicismo a ponto dos grandes ministros intelectuais, doutores, que em divindade
doutor em teologia, como um pastor chamado Abner, que é o pastor presidente da igreja do Rio de Janeiro, igreja lá é Madureira. Ele foi, tem o vídeo dele até hoje aí daí, ele foi lá fazer um pacto com o Papa, fazendo 2 anos, eu acho. Quando foi aqueles pentecostais americanos também, fazer a mesma coisa. Então isso está consumado. O concílio de igreja se encontra consumado. Agora, a parte mais importante, em 2000 anos de história, nunca houve uma história tão importante, como foi no pontificado do Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI, eu entrei nesse assunto para você assimilar as coisas, né? Para a gente poder ajudar. O Papa Paulo VI, ele entrou em Jerusalém, a primeira vez na história que o inimigo da igreja entra em Jerusalém. Primeira vez na história, em 2000 anos, que o inimigo da igreja de Cristo entra em Jerusalém. E foi a notícia mais impactante no mundo inteiro, que até hoje tem livros e livros sobre isso, e está aí para quem quiser ver as coisas que ele fez. Ele entrou lá no dia 4 de janeiro de 1964 e retornou para o Vaticano, para Roma, no dia 6 de janeiro de 64. 90 dias depois, 27 de março de 1964, se cumpre a profecia de Daniel, a pedra cortada da montanha sem mão atingiu o pé da estátua. Que estátua é essa? É a organização. Que estátua é essa? O concílio ecumênico. Atingiu o pé da estátua. E a estátua se desfez e tornou-se como pregão na eira, e o vento levou. E essa pedra começou a crescer, e encheu toda a terra. Esta pedra é Cristo. Esta pedra que Daniel viu, cortada da montanha sem mão, no monte pôr do sol. Então veio da montanha, a montanha foi cortada, como se corta com uma lâmina, e a copa das árvores do bosque foram cortados, como se corta com uma lâmina, e a pedra foi completamente, aquele topo da montanha foi completamente fragmentado em pedrinhas nesse tamanho assim, em forma de pirâmide, e se encontra isso até hoje ao redor do mundo. E é exatamente quando deu o primeiro terremoto de 9,2 na escala Richter no Alasca, quando o profeta disse que o juízo estava atingindo o Alasca, e aquilo ia só terminar quando Los Angeles estivesse afundada. Então, eu estou relatando parte da história aqui, passei uma parte do dia lendo a história. Agora, o que eu vou ler aqui no primeiro selo, eu quero que vocês entendam, tá? Porque aquela coisa, o aluno vai e senta na carteira, e o professor tem a função de passar a matéria. Agora, o professor
não vai poder pôr aquilo dentro do aluno, depende de quem está interessado em receber e compreender. Porque isso aqui é muito importante. Tá? É uma matéria que eu vou dirigir um encontro de ministros agora, dia 26 de fevereiro, e esse é um dos assuntos que estamos para falar. No primeiro selo, olha, os 7 selos, eles desenrolaram ao longo de 2000 anos. Para quando chega no último selo, você ter uma ideia, quando o Papa Paulo entrou em Jerusalém, ele entrou lá em 64, 4 de janeiro de 64. E o irmão Branham pregou as eras da igreja em 1960, 4 anos antes. E quando o irmão Branham estava pregando as eras da igreja, o Senhor entrou na audiência, foi lá na lousa do irmão Branham, desmanchou e repetiu igualmente novamente. Isso ia acontecer 4 anos mais tarde, que quando ele entrou em Jerusalém, a lua teve 6 estágios em um eclipse, 6. O 7º, ela foi totalmente escura, não se via mais. Laodiceia é totalmente escura, não tem luz nenhuma. Nós temos um fiozinho na 7ª era para identificá-la, mas não aconteceu aquele fiozinho de luz lá. Ela foi totalmente escura. Então isso, o Papa entrou 4 anos mais tarde em Jerusalém, e Deus já tinha mostrado isso em 1960. Então vamos perguntar hoje, que estação estamos vivendo? O que está acontecendo hoje? Por que nós encontramos pessoas tão desinformadas e geralmente os desinformados, eles são agitados? Os que são bem informados, têm conhecimento, estão descansados. Eles estão, na verdade, eles estão seguros, tá? Então, a mensagem desse tempo, desta hora, minha gente, ela é muito específica, é para eleito. E nós nunca iremos, como cristãos, eu como pastor, você como irmão da igreja, nunca iremos despertar as pessoas para ter uma vida perto de Deus. Por mais que queremos incentivá-la, ou orientá-la e persuadi-la, ela não vai dar conta. É uma coisa simples de entender. Eu tenho uma experiência assim. Eu sou orientado pelo médico a tomar 600 ml de água de manhã em jejum. Não é uma tarefa fácil, não, porque eu estou sem sede. Mas isso resolveu muitos problemas na minha vida, 600 a 640. É a mesma coisa de você tentar se alimentar quando você está tendo náusea. Já comeu já com náusea? Acho que todos que estão aqui me ouvindo têm essa experiência. Não tem como comer com náusea. Eu tive Covid, eu não podia ver nem cheiro de comida. Você põe na boca, a coisa volta para trás.
por boa que seja a comida, por nutritiva que ela seja, saborosa, você não consegue comer. Os que não têm sede e fome pela palavra, é como beber água sem sede e comer com náusea, não consegue. Certo? Está entendendo? É isso. É por isto, quando eu falo de agitação é quando corre para lá, corre para cá, isso é profético, que eles correriam de um lado para o outro, buscando a Deus e não encontraria. Por falta de entender, por falta de ser revelado, fica correndo. E 99,9% dessas pessoas pegam o bonde errado. Tomam o caminho errado. Porque eles têm que cair em algum lugar. E caem no lugar errado por falta de revelação. Vamos ver o que o profeta disse aqui, ó. Então o livro é uma revelação. Então uma revelação é alguma coisa que é dada a conhecer em relação a algo que tem sido revelado. Agora, observe, para que então você não esqueça isto está cerrado, fechado, até o último tempo. Todo o mistério está fechado até os últimos tempos. Nós encontramos isso na Escritura aqui. Se a gente ler, eu vou adiantando isso aqui, ó. Se a gente ler aqui, esta leitura que está aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Essa Escritura, ela está dentro dos mistérios dos 7 selos. Se a gente tomar esse texto e levar para qualquer igreja nominal, para eles dar a interpretação disso, nunca eles vão fazer isso. Por quê? Porque eles não estão vivendo isto. Eles acham que isso aqui, ele sabe que é o arrebatamento, mas como ele está se processando, eles não têm entendimento. Eles acham que isso acontece num estalar de dedo, quando o alarido se deu em 63, quando os selos foram abertos. A voz de arcanjo é a voz da ressurreição, é o que está acontecendo agora. E a trombeta de Deus é o estalar de dedo, súbica. Isso está se processando desde a abertura dos selos até hoje, que é 2024. E eles não podem ter este entendimento, porque eles tinham que voltar atrás e encontrar Apocalipse 10:7, encontrar um anjo ali, que no entendimento dos teólogos, este anjo é um ser celestial, mas esse anjo, o 7º anjo, é um ser da terra, é um homem, é um mensageiro. Só nesses dois pontos, eles complicam toda a Bíblia. Eles confundem
toda a Bíblia, só nesses 2 pontos aqui. Quando o profeta Isaías escreveu, tá? Deixa eu tomar aqui, não estou falando só para vocês, por isso que eu tenho que ler isso aqui. Isaías, capítulo 9, que todos conhecem, né? Só a título de informação. Isaías 9:6, que diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Essa escritura aqui levou os judeus a rejeitar, a uma queda total. Porque o menino era príncipe, o menino era Deus forte, o menino era Pai da eternidade. Eles nunca conseguiram encontrar esta criança que Isaías tinha falado. E no tempo que esta criança apareceu, eles não conseguiram, porque os ensinamentos dos dias da primeira vinda estava tão distante das Escrituras, tão distante do que os profetas falaram, que eles não tinham como conciliar uma coisa com a outra. A religião deles e a palavra. E não tem como conciliar hoje uma denominação, um sistema religioso, com a revelação da palavra. E nós temos que entender uma coisa, porque o homem é o próprio sistema. O homem é o sistema. Entenderam? Esse corpo veio de onde? Esse corpo veio de um sistema. Qual foi o sistema? Que foi estabelecido no jardim do Éden. Esse corpo apareceu de lá para cá. Apareceu através de um ato mentiroso e licencioso de desejo sexual. Então ele faz parte do sistema. Tudo que está nas religiões está neste corpo. Esse corpo faz parte do sistema. O que não faz parte do sistema é a sua alma, que não é do sistema, ela veio de Deus. Isso sim, mas esse corpo faz parte do sistema. E quando nós não nascemos de novo, quando nós não recebemos o Espírito Santo, você continua no sistema. A única coisa que te livra, que te liberta do sistema religioso é o novo nascimento. Essa mudança de natureza é o batismo do Espírito Santo que te livra. Se não for batizado com o Espírito Santo ou nascer de novo, vai estar cativo ao sistema. Pode nascer na mensagem, morrer na mensagem e não saber nada dela. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são rompidos, e quando os selos estiverem completamente rompidos, o tempo da redenção está terminado. Quando os selos forem rompidos, abertos, o tempo da redenção está terminado. Quando que foi isso? Quando que os selos foram abertos? Agora você pode conciliar uma coisa com outra? Conciliar que o profeta fez isso 4 anos antes de aparecer? Antes do Papa Paulo VI entrar em Jerusalém, 4 anos antes o profeta já tinha feito aquilo. Esse selo aqui que eu estou lendo, foi lá na primeira era, mas foi revelado a nós agora, em 63. Então nós não podemos colocar, cronometrar tempo da manifestação da palavra. Deus nos revela o tempo da manifestação da palavra.
É uma revelação. Por isto que, se formos fazer um estudo cronológico da mensagem do irmão Branham, mas vai quebrar a cara feio. A pedra cortada sem mão de Daniel, está todo mundo esperando aquela pedra ser cortada. Já foi. É por isso que por um bom tempo o povo vai continuar pregando que o irmão Branham vai voltar, que o irmão Branham vai voltar para abrir os 7 selos, que o irmão Branham vai voltar para pregar por 144 mil, vão continuar pregando por aí. Quando esta mensagem não surte mais nenhum efeito, porque o tempo dela já foi, já terminou. É por isso que não se discute esse assunto. Não se discute isso. É a mesma coisa da pessoa não admitir que está doente. Vai lá, faz o exame, e o médico diz: você tem esta doença aqui, olha, você está anêmico, seus glóbulos brancos, vermelhos estão quase destruídos. Olha, aqui nesse exame aqui, está constando que você tem um tumor. Você fala, conversa do médico, não acredito nessa chapa aí, não acredito nessa ressonância magnética e nem nesse exame biológico. Não acredito que isso é exatamente isso. A pessoa está contaminada, está doente e não admite a doença. O que vai acontecer com ela? Se ela não admite, ela não vai tratar. Se ela não vai tratar, essa doença vai ter a oportunidade de destruí-la. Por isso que o profeta diz: os médicos podem não ser de Deus, muitos, mas a medicina é de Deus. Ela deve ser procurada para você se tratar. Admitir que não é doente é burrice. É burrice. Porque está dando a oportunidade para morrer com aquilo. Estou dizendo isso em respeito às pessoas que inventam doutrina e acaba crendo naquilo, e tem gente para acompanhar aquilo. E aquilo não tem nenhuma sustentação na palavra e nem na mensagem, mas eles continuam crendo. Você não é capaz de mudar o quadro desta pessoa, porque ela foi destinada ao erro. Pois bem, deixa eu continuar aqui. Porque o Cordeiro sai do posto de intercessão para reclamar os seus. Ele era um mediador entre isto. Mas quando a verdadeira revelação acontece nos selos, à medida que eles começam a se romper, o Cordeiro está vindo do santuário. Está de acordo com a palavra. Nós lemos isto ontem à noite. Tomou o livro, então ele não é mais mediador, porque deixa eu botar a leitura aqui. Então ele não é mais mediador, porque eles até mesmo o chamaram de leão. Este é o rei, ele é um mediador então. Aí você vai encontrar quem é sujo, seja sujo ainda, tá? Por quê? Porque estamos nesse tempo. Nunca houve tanta sujeira no povo chamado cristão. Não falamos do mundo. Embora os personagens deste selo hajam começado na primeira era da igreja, embora os personagens desse selo começaram na primeira era da igreja, recordem, você obterá o fundamento disto por completo, se pudermos
o mais completo possível. Os atores, eu colocarei isto assim, porque um ator é um homem que muda de máscara. E neste ato, nesta noite, nós vamos ver que é Satanás mudando sua máscara e todos os atores. Satanás estava numa máscara na primeira era da igreja. O que ele era? Era um cavaleiro num cavalo branco. Satanás mudou de máscara, passou para o cavalo vermelho, passou para o cavalo preto, passou para o cavalo amarelo. Ele vai mudando de máscara. Mas um dia, ele tornou-se um homem e foi coroado, que era a Roma imperial, depois passou a Roma papal. Ele vai só mudando. Por isso, se não tiver uma visão aguçada, a obra que fez Wojtyła, que é o Papa Paulo, o Papa Papa João Paulo II, a obra que ele fez é uma obra maravilhosa. Quem não quer acabar com o comunismo? Quem não quer um partido chamado Solidariedade, de trabalhar juntos numa comunidade e fazer um trabalhando em prol do outro? Derrubou o muro de Berlim, acabou com a União Soviética, coisa maravilhosa. O mundo olhou para aquele homem, o mundo se curvou diante dele pela sua capacidade de administrar, de liderar, e a sua humildade de aproximar das pessoas, e a autoridade que ele tinha. Mas era Satanás com a outra roupagem, era um outro personagem. Por isso que Paulo VI ficou o papa mais famoso da história do papado, por ele ter entrado em Jerusalém, que lá foi algo histórico, uma proeza, né? Ele ter entrado lá. Aí Deus mostrou no céu o que estava acontecendo. E o mundo não sabe daquilo, nenhuma igreja sabe disso, mas veio a nós, está em nossa mão isto. A gente, se errar o caminho, a gente vai pagar caro, porque o caminho está completamente demarcado e com placas indicativas, aonde virar, à esquerda ou direita, onde dobrar a esquina, onde subir, onde descer. Está todo demarcado. Se errarmos, eu vou dizer uma coisa, vai ser lamentável quem perdeu o arrebatamento com tanta informação que nós temos. Cristo desempenha o papel como ele o fez quando ele se tornou de um espírito a um homem. Deus era espírito. Deus, primeira coisa, Deus apareceu num pilar de fogo. Ele era Deus. De um pilar de fogo, ele passou a ser um homem. Jesus era o pilar de fogo. Mas do homem que Jesus foi, ele tornou-se um corpo místico na terra. O mesmo Jesus que teve um corpo na sua primeira vinda, ele tem um corpo hoje na sua segunda vinda, não como um homem, mas um povo, membros do seu corpo. Se a gente não ver isso, então nós vamos fazer Deus uma pessoa apenas, e a igreja é algo secundário. Cada membro que faz parte do corpo, este membro tem uma função no corpo, tem uma atividade no corpo. Aquela história, né? Se você ler esses relatórios médicos, que as pessoas tiram a vesícula,
como tira o apêndice, isto, mas o apêndice tem uma função no corpo. A vesícula tem uma função no corpo, tá? Por isso que as pessoas que não têm vesícula não podem comer alimentos gordurosos. É isso? Mas veja bem, foi tirado. Então está faltando uma parte ali, né? Está faltando uma parte ali. Se tirar a sua mão, falta uma parte. Tirar os seus olhos, você perde a visão. Tirar os seus ouvidos, você perde a audição. Tirar a sua língua, você perde a papila, você não tem mais paladar. Cada membro tem uma função no corpo. Cada um deles, órgãos internos e externos, tem uma função. Então, faz parte de um corpo. Um corpo. Então, o corpo de Cristo hoje é um corpo na terra. Entre pessoas de cores, branco, amarelo, negro, alto, baixo, e de nações e línguas diferentes, mas é um corpo, é o corpo do Senhor. Então, na parte que me compete do corpo de Cristo, eu vou procurar funcionar da melhor maneira. A parte que lhe compete no corpo, vou funcionar da melhor maneira. O que é o câncer? O câncer é uma célula que se apostata, começa a matar as outras. Todos sabem disso, a grosso modo. Ela se apostata e começa a matar as outras. É uma doença chamada doença, como é que é? Essa doença aqui, imune, autoimune. Câncer é uma doença autoimune, que o corpo produz aquilo. Por isso que é muito difícil ser combatido. Então, é isto. Agora, se é um corpo, então nós temos que vigiar, porque tem parte do corpo que vai dar problema. Que está no corpo, mas um dia vai ter que ser tirado do corpo. Se você conseguir eliminar todas as células cancerígenas, o câncer vai embora. Tá? Se ela permanecer ali, ela te mata. É o corpo que está em função. Você percebe quando aparece um problema em nosso meio, como que o corpo todo sofre? Paulo falou disso. Se um membro é honrado, todos são honrados. Se um membro é prejudicado, todos são prejudicados. É exatamente isso. E tem membro que tem que ser extirpado para que ele não contamine mais o corpo. Isso é o corpo de Cristo na terra. Era um pilar de fogo, depois o Senhor Jesus Cristo, o homem, o Filho do homem. Agora o corpo dele na terra é a noiva. Os eleitos é parte deste corpo. Agora, veja você, é apenas uma forma de ator. Esta é a razão pela qual é tudo em parábolas. E a forma que eles estão aqui, com bestas e animais, e assim sucessivamente, é um ato. E estes atores começaram na primeira era da igreja, porque era Cristo revelando-se nas 7 eras da igreja. Cristo revelando em 2000 anos, em cada era. Agora compreende você isto? Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Então, durante estas eras da igreja, ocorre uma grande confusão. Então, no final da era da igreja, a mensagem do 7º anjo deve apanhar estes mistérios perdidos e entregá-los à igreja. Agora nós observamos isto, mas não revelado então em seu verdadeiro estado. Nos tempos da Bíblia, os mistérios estavam ali,
E eles viram estas coisas acontecerem da maneira que João as viu aqui. Agora, ele disse: há um cavaleiro no cavalo branco, mas o mistério disto havia um mistério que acompanhava aquele cavaleiro. Agora, o que era aquilo? Eles não souberam, mas é para ser revelado. Depois que o Cordeiro deixar o trono do Pai, de sua intercessão, como parente redentor. Repete-se exatamente o mesmo parágrafo que eu li aqui atrás. Quando ele deixa o trono de intercessão, então o tempo da revelação já foi dado. Os selos já foram revelados. O sétimo anjo já veio. Os selos foram abertos. E quando um selo abre, causa um distúrbio, porque selos é distúrbio religioso, trombeta é uma guerra. Proclama uma guerra, trombeta. E selos é um distúrbio religioso. Qual foi o distúrbio religioso na primeira era? O nicolaíta, representado no cavaleiro do cavalo branco. Cada personagem causa um distúrbio religioso. Em cada era da igreja foi assim. Mas quando o Cordeiro chega o tempo dele, o importante é observar o tempo. Quando o Cordeiro chega no tempo dele, ele deixa o trono do Pai, toma o livro. Foi o que aconteceu nos dias da voz do sétimo anjo. Nós estamos em tempos perigosíssimos. Nós estamos em um tempo que, por um lado, a humanidade caminha de uma maneira sórdida, de uma maneira, como se diz, aleatória ou alienada. Entendeu? Faz e desfaz e ponto. É por isso que surgem vãs filosofias, surgem religiões, surgem pensamentos, por mentes vagas, mentes vazias, pessoas ocas, sem Deus. É isso que acontece. Mas neste tempo é quando a palavra seria enviada para a semente eleita, e o tempo do Cordeiro de intercessão terminou. Intercessão é quando você para no meio, você para na brecha, e você advoga o caso da vítima, você advoga o caso dela. Aqui está o juiz, aqui está o réu condenado, mas tem alguém no meio que faz intercessão, que defende. O sangue de Cristo ficou 2000 anos intercedendo, mas um dia ele sai do trono do Pai e se deu a conhecer. Quando que ele se deu a conhecer? Nos dias da voz do sétimo anjo. Nós entendemos as mudanças do tempo e entendemos os personagens que estavam ali realizando o seu serviço, desenvolvendo o seu drama. Então chegou no tempo do fim, aparece um personagem na Bíblia com capacidade divina para abrir a Escritura e mostrar os mistérios, revelar os mistérios, e a semente eleita estava prontinha para captar isto. Então não é coisa que se injeta, não é coisa que se fabrica. Você não vai poder salvar ninguém. Ninguém vai no rápido porque é filho de pastor, porque minha família é crente. Isso não existe. Esse dia eu falei uma coisa bem séria. Olha, você está dormindo com o diabo. Você não sabe, mas dorme com o diabo.
Porque o seu marido deve ser um diabo. Ou a sua mulher deve ser um diabinho. E você dorme com essa encrenca. Você que é um cristão verdadeiro e que lá atrás casou e a mulher nunca se converteu, ou o marido nunca se converteu, é um problema. Com quem que você está dormindo? Falando humanamente isso, né? A situação é essa. Eu tenho experiência de ficar na rua esperando o meu filho descer para entrar no carro e vir no culto. E ele propositadamente não descia, porque não queria. Fiz isso por um longo tempo. Então, você tentar trazer uma pessoa para a igreja forçada é a maior besteira que você faz na vida. Tire isso por você. Alguém te forçou a vir para a igreja? Alguém te manivelou? Alguém te empurrou? Não. E por que você acha que tem que empurrar? Não funciona, gente. Não funciona. Nós temos o dever, eu como pastor, de ensinar, como estou ensinando nesta noite. Comecei lá na história, trazendo dentro dos selos os personagens. O cordeiro sai do trono quando os selos estão abertos, o cordeiro deixa o trono de intercessão e a redenção termina. Você fala, se a redenção terminou, o rapto tem que se dar. A redenção terminou, não significa que o rapto tem que se dar, porque quando a lua escureceu por 6 vezes que o profeta desenhou, ainda levou 4 anos para acontecer o episódio. O profeta mostrou isso em 1960 e foi em 64 que o Papa entrou em Jerusalém, que a lua escureceu. Então você tem que perceber o tempo, a hora que estamos vivendo, como Deus está tratando conosco. Se nós puxarmos pela história, nós não temos um fio de esperança para ficar aqui na terra, nós não temos uma oportunidade, não temos uma chance mais para o mundo. Tudo está encerrado e terminado. E eu tenho particularmente pena da juventude, porque eles estão muito aquém do que eles deviam ser como cristãos. Deixa eu continuar. Eu vou deixar cair uma coisinha aqui. Agora, se alguém pegar essas fitas, qualquer homem pode falar o que desejar. Ele tem o direito de falar qualquer coisa de sua convicção. Você sabe, se um ministro não deseja isto entre a sua gente, não diga-lhes para não tomarem isto. Mas isto é para as pessoas às quais eu fui enviado a falar, portanto eu devo revelar o que é a verdade. Uma coisa, Satanás ele é muito petulante, enxerido e penetra. É isso que ele é. Se ele não consegue fazer numa dose só, ele vai dosando. Ele vai dosando. A serpente nunca ela ataca a presa assim que ela vê. Primeiro, para ela dar o bote, ela tem que se enrolar, senão ela não tem ação para dar o bote. Segundo, ela tem que medir exatamente a distância por um infravermelho que ela tem de alcance, até que ela possa paralisar aquela vítima e dar o bote para que ela possa fazer uma refeição. Assim é a ação da serpente, assim é a ação de Satanás. É quando alguém começa com um pequeno arrazoamento, é quando muitos vão arrumar uma amizade inadequada e acham que aquilo não vai ter problema. Está sim desses pensamentos. É quando a gente deixa passar alguma coisa que não deveria ter deixado, aquilo vai entrar e vai começar a tomar corpo ali dentro.
Quando nós fazemos uma coisa errada, nós estamos supostos a fazer novamente outra vez, porque nós demos oportunidade para a primeira. A coisa se corta no exato momento. A palavra não, ela está no nosso vocabulário para dizer não, na hora de dizer não. Ela não está ali só para complementar. Agora, o Cordeiro, no tempo da intercessão aqui atrás, ele sabia que ali havia nomes que foram colocados ali desde a fundação do mundo. Enquanto aqueles nomes não tivessem sido manifestados sobre a terra, ele tinha que permanecer ali como intercessor. Aí ele fala, quando o profeta fala essa palavra, você captou isto? Eu tenho mais um parágrafo só, eu vou rebater isso aqui. Agora o Cordeiro, no tempo da intercessão aqui atrás, ele sabia que ali havia nomes que foram colocados ali desde a fundação do mundo. E enquanto aqueles nomes não tivessem sido manifestados sobre a terra, ele tinha que permanecer ali como intercessor. Entende? Ele tinha que permanecer como intercessor, enquanto o último nome não se manifestasse. Isso não significa que o último nome se manifestou porque já está cheio do Espírito Santo. Manifestar é quando você crê, você passa pelo processo de justificação, santificação, e você é cheio do Espírito Santo. Quando eu estava com 13 anos, os selos estavam sendo abertos. 13 anos de idade, os selos estavam sendo abertos. Portanto, quando o Cordeiro desceu e fez a chamada, ele fez a minha chamada, eu estava na terra. Ele fez a sua chamada, você estava na terra. Mas quando é que você se manifestou? Chamado, você foi separado. Um tempo lá na sua vida, essa mensagem veio nas asas de uma pomba branca e desceu, e você se manifestou, e você reconheceu a mensagem do dia, o seu mensageiro, e você foi chamado. Mas você já estava lá atrás, quando os selos estavam abertos, você estava aqui, você já estava no plano divino, você já estava aqui na terra, e a chamada já tinha sido feita, e você se manifestou nesse tempo. Não é questão de você pensar, esse pensamento é muito tosco, né? É que ontem o Senhor mostrou a mensagem para mim. Estou pregando, não sei para quem nessa noite, mas essa história que a pessoa vem para a mensagem porque viu uma luz muito grande e nunca foi nada na vida, e estava numa igreja lá e uma luz apareceu. Deixa eu dizer, a luz apareceu para o irmão Brana, que nem sabia que ele era gente ainda, na noite que ele nasceu, tá? Em 9 de abril de 1909. Parei certo? 6 de abril de 1909. A luz apareceu lá. Depois veio um redemoinho numa árvore. Também ele não sabia o que era aquilo. Mas lá, no Rio Ohio, ele sabia que era Deus. Paulo, quando ele vai para Damasco, Pedro de Fogo conversa com ele. E assim por diante. Tá? O eunuco da rainha de Candace, superintendente lá da Etiópia, Filipe disse assim: aproxime desse carro. E Filipe aproximou do carro.
e anunciou a ele Jesus Cristo. Quando ele lia Isaías 53, ele perguntou: entende que lês? Então o eunuco não viu o pilar de fogo, e Paulo viu, e nenhuma luz parou diante dele. Filipe foi lá e pregou para o eunuco. Eu estou aqui pregando nessa noite, mas teve um pastor que um dia pregou essa mensagem para mim. Eu não vi luz nenhuma, não vi pilar de fogo, eu não vi fogo lá na minha frente. Alguém pregou e eu fui lá na Bíblia e constatei que eu estava errado e tomei o certo. O duro é quando você constata que a Bíblia te repreende e você continua fazendo a coisa errada. Aí é muito complicado, aí é um pecador voluntário. E quantas pessoas já chutaram a mensagem? São dezenas, centenas e milhares. Então, vamos chegando para o final, não é isso? Pois bem, ele tinha que permanecer como intercessor. Ele falou: você captou isto? Predestinação perfeita, correto. Ele tinha que permanecer ali, porque ele veio para morrer por aqueles que Deus ordenou a vida eterna. Ali, porque veio para morrer, através de sua presciência, ele os viu, não através de sua própria vontade. Aqui, bem aqui, Deus falou algo aqui que a gente podia parar e refletir nisto. Olha bem, Pedro diz: o Senhor é longânimo para convosco, não querendo se percam, mas que todos tenham vida eterna. Pedro falou isso, citei exatamente o versículo. Deus não queria que você se perdesse. Mas veja aqui, mas através de sua presciência, ele sabia quem seria e quem não seria. Portanto, enquanto houvesse um nome ainda não tivesse sido esclarecido, declarado na terra, Cristo tinha que ficar ali como intercessor para cuidar daquele nome. Deus, olha, eu não faço a minha vontade, o cristão não faz a sua vontade, ele faz a vontade de Deus. Jesus disse: eu não vim para fazer minha vontade, mas a vontade do meu Pai, não é isso? Então, na linha de pensamento normal, Deus queria salvar todos, mas o próprio Deus fez uma presciência. Vou falar algo aqui muito sério. Se uma pessoa deseja um dia ser salva e não estiver na presciência, Deus não aceita, porque isso não é da vontade dele. Vocês querem que eu leia de novo isso? Só para vocês se inteirar bem desse assunto aqui. Não é questão que Deus, Ele predestinou, Ele elegeu antes da fundação do mundo. E passaram milhões e milhões de pessoas, desde os dias do Éden até hoje. Mas só os predestinados, que estão na presciência, que pode estar lá. Se ele quiser salvar fora da presciência, ele não faria, porque ele estaria lutando contra a vontade dele. Até o próprio Deus não faz o que ele quer, faz o que ele ordenou. Entendeu? Se deixar para muitas pessoas aí, vai encher o céu de cachaceiro, né? Vai encher o céu de mulher pelada, de prostituta, porque meu filhinho, coitadinho, é tão bonzinho, ele é tão bom que vai para o inferno. Tá? Sua vontade era que ninguém perecesse. Essa é a frase, estou lendo. Sua vontade era que ninguém perecesse, mas através da sua presciência, ele sabia quem seria e quem não seria. Pronto.
Vai discutir com Deus? Nem Deus discute com ele. Meu último comentário. Mas tão logo que aquele nome final tiver sido lançado naquele sangue alvejante, então seus dias de intercessão estavam terminados. Aquele que é sujo, continue sujo. Aquele que é santo, permaneça santo. E ele deixa o santuário, então se torna o trono do julgamento. Aí, ai daquele que estiver fora de Cristo naquele dia, então. Isto que eu li aqui é o parágrafo 60 do primeiro selo. E quero dizer exatamente o que o irmão Brana disse aqui, tá? O que ele disse aqui. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é santo, seja santo ainda. Quando que é isso? Que tempo nós estamos? O que é santo se torna cada dia mais santo. Não é que você vai ser melhor amanhã, porque a queda do mundo, a perversão do mundo, vai destacando a santidade da igreja. É Ele que te faz santo. A diferença é essa. E a maneira que você permanece santo, o mundo permanece cada dia mais perverso. Então esse seria o tempo, que ele fala aqui, o tempo do juízo. O mundo não está em juízo do ano para cá, não. O mundo está em juízo desde que o Senhor Jesus foi lançado para fora. Desde que o irmão Brana foi rejeitado, foi Cristo rejeitado, lançado para fora. Desde que os céus foram abertos, o mundo caiu e o juízo é gradativo, ele vai se manifestando. Chegou um tempo agora que as pessoas estão tão fora da razão que daqui uns dias vai prender a vítima e libertar o criminoso. A vítima tem culpa, porque a vítima se expôs o material para ele roubar. Você errou, você mostrou para o ladrão, não te roubou, então você vai preso, o ladrão vai ficar solto. A inversão de valores é uma coisa estúpida. A inversão de valores é uma coisa estúpida nos dias de hoje. E se você não tem o Espírito Santo, não tem uma mente boa, você vai deixar ser levado. Se você ouvir um discurso de um comunista, se você ouvir um discurso de um socialista, você vai dar razão para ele. Eles têm a oratória do diabo. Eles mostram um quadro que o mundo é maravilhoso, é só entrar na linha de ensinamentos e aceitar o que eles ensinam. É uma mentira. Onde houve mais suicídio e morte no mundo, foi nos países comunistas. Onde tem mais fome no mundo, mais violência no mundo, são nos países comunistas. Agora você fala, então, aonde está a democracia? Agora eu repito a palavra do profeta: democracia só funciona entre cristãos. Se não for cristão, a democracia não funciona. Não tem democracia e não tem socialismo. Não tem regime nenhum que se sustenta e que possa ajudar a humanidade. Tem só um regime perfeito que se sustenta e é eterno, e o homem descansa em paz ali, porque é um reino de justiça. E nesse reino de justiça, Deus nos colocou. Vivemos num reino de justiça e a sua palavra é a justiça. Amém. Deus abençoe. Nós vamos orar um pouquinho, né? É muito bom, nós temos 20 minutos para orar. E enquanto isto, eu vou refrescar a minha garganta, que tem água que eu não bebo e eu estou sendo prejudicado.